Muito bem, hoje o tema da nossa EBD é bênção. Ô irmão, você está na bênção? Quando eu era menorzinho, esse era o discurso que as pessoas apresentavam para nós, né? Irmão, está na bênção? E com o tempo foi mudando o discurso do está na bênção para o discurso do você quer a bênção. E o tempo foi mudando, e hoje a gente fala dentro de uma convivência de igreja de bênção, como se bênção fosse um direito adquirido nosso, né? Então nós agora começamos a cobrar a bênção de Deus. Então nós precisamos, quando falamos de bênção, né, irmãos, precisamos dar uma voltinha no texto sagrado, principalmente no que diz respeito à instituição de Deus no princípio de bênção. O que Deus queria dizer quando Ele chamou o homem para abençoá-lo? A gente pensa, bênção é algo que, e muitas pessoas assim confundem bênção como algo imerecido. Não, isso é graça. Graça você não faz nada, e Deus paga tudo e te coloca dentro da graça. Então essa é a condição, essa é a consciência que nós temos. Bênção não. A bênção é diferenciada. Gênesis, quando Deus apresenta para Adão e Eva, Ele forma os dois e os abençoa. Ele diz, agora sede fecundos. O que Deus tinha dito para eles? Para eles agora crescerem e se multiplicarem. O que Deus estava dando bênção para eles? Olha, eu criei tudo que está aí, e toda a beleza desse jardim está criada para vocês. Mas não se esqueçam de continuar. Ou seja, era eles que tinham a responsabilidade de continuar a manifestar a bênção que tinham recebidos de Deus. E a bênção, ela não vem de graça. A bênção, ela não vem num mover de sobra, né? Ah, não tem nada, Deus não tem o que ajustar. E aí então ele olha para um coitado desmilinguido que não tem o que fazer, e ele então abençoa aquela pessoa, e no outro dia aquela pessoa se torna, né, o Capitão América. É assim que a gente pensa. Qual era a condição outra fora da bênção? Morrer. Não é? Se vocês não guardarem a obediência, se vocês não guardarem o coração de vocês, se vocês não guardarem o ideal daquilo que é propício, vocês vão morrer. É isso que o texto está dizendo. Tá? Guarda. A gente pensa que o homem chegou lá, ficou comendo fruto à vontade, ele não tinha nada para fazer. Não, ele foi nomear os animais, ele tinha capacidade dada por Deus, ensino de Deus para revelar todas as coisas que eram necessárias para que os frutos, as plantas ali pudessem, ele, debaixo da bênção de Deus, fazer as coisas que Deus tinha manifestado para ele crescerem, aumentarem. Ou seja, a bênção não é uma condição para o homem, a bênção, ela é uma particularidade de Deus. Está na bênção, irmão? Nós precisamos ver se estamos na bênção. Bênção. No hebraico, nós estamos lá no começo, os dois verbos com o sentido de abençoar, possuem dois verbos. Olha só que coisa interessantíssima. Os dois verbos, não as formas de conjugação, mas os dois verbos, eles trazem distinção. Por isso que eu digo que bênção é quando vem da parte de Deus, quando Deus já estabeleceu algo e nós caminhamos em cima do que é estabelecido por Deus.
Olha lá como é fácil da gente entender. No hebraico, achar, alguns botam a raiz, né? Se nós formos olhar o 8º filho de Jacó, nós chamamos de Azer, ele é a mesma raiz de bênção, né? A serva de Lia agora lhe dá um filho. E ela diz: muito me abençoou o Senhor. Tem umas traduções que dizem: Deus me fez feliz. Essa felicidade, ela diz que não é uma felicidade humana. Deus me contou na história. Olha o coração de Lia, cara. Uma coisa extraordinária essa mulher tinha. Ela diz: que bênção. E chamou o seu filho de Azer. A felicidade que vem do Senhor. Que coisa extraordinária. Por que do Senhor? O filho era da serva. Mas quando ela viu, ela o tomou como seu próprio filho. Isso é só coisa de Deus. Deus tem esse poder de olhar para aqueles que não são nada e transformá-los em filhos completamente amados seu. É com Deus que a bênção vem. Esse verbo no piel, a gente está falando aqui, é o tipo da conjugação, tá, irmãos? Eles dizem: pastor, não era achar, agora é piel. Não, piel, K-A-L, que é o cal, e outras designações, é o que a gente usa. Eu estou trazendo piel para que, se alguém tem alguma noção de hebraico, ele sabe a função dessa palavra dentro da coisa. Mas para quem não sabe nada, a gente diz assim, traduz embaixo: o verbo no piel, em português, é conhecido como modo perfeito. Tá? Só para que a gente não fique perdido no que ele está dizendo. Gente, existe uma bênção, achar, perfeita. Ela pode vir do coração do homem? O método da manifestação de Deus na interação com o homem se chama também uma manifestação completa, perfeita. Mas essa é as condições que Deus manifesta para nós. Outra palavra em hebraico é barak. Não é barach, é barak. Só é usado quando Deus abençoa alguém. O hebraico é assim. Essa palavra é exclusiva de Deus. Só aparece nas Escrituras quando Deus abençoa alguém. Ou quando alguém bendiz a Deus. Lembra lá do sumo sacerdote lá, o Melquisedeque, quando foi falar com Abraão, ele diz: bendito seja Abraão e bendito seja o Deus de Abraão. Ele dá a bênção para Abraão e coloca essa bênção manifestando a glória de quem Deus escolheu. Porque Deus escolheu Abraão, e Melquisedeque disse: foste escolhido por Deus de maneira perfeita. Ou seja, entre todos os homens da terra, a escolha de Deus de abençoar Abraão foi certíssima. Era esse o cara. Veio a confirmação para ele. E ele então abençoa, de certa forma ele bendiz a Deus, e bendito seja o Deus de Abraão. Então usa essa palavra aí, o barak. Bênção em toda forma de referência a Deus e em toda forma da fala, expressão, da forma como Deus abençoa. Olha que coisa extraordinária quando nós entendemos isso. Então, qual foi a resposta de Abraão? Não tem alguém que está debaixo da bênção que não responda a Deus. A Bíblia diz que Abraão, então, deu-lhe o dízimo de tudo quanto possuía. Veja que a bênção, ela vem de Deus, há uma manifestação de culto e glorificação a Deus, e Abraão quis a manifestação desse culto, dentro da manifestação a resposta, de uma forma que ele mesmo concorda. Ele se torna, olha só, o motivo da bênção, e ele se torna agora o abençoador.
Que coisa doida, né? É uma coisa fora do normal. Quer dizer, ele é aquele que recebe a bênção de Deus, ele é aquele agente da completa interação com essa bênção, e ele, por estar debaixo dessa bênção, o que ele faz? Responde abençoando a Melquisedeque. A bênção não é uma coisa parada, intrínseca, é só para mim, eu estou na bênção, não distribuo para ninguém. Não, morreu, a bênção se acabou. Ele perde a bênção. Por isso que a Bíblia diz que Deus é um Deus abençoador, porque quanto mais Deus abençoa, mais bênção Ele proporciona, e mais transformação tem, e mais pessoas agem debaixo da bênção de Deus e respondem a essa bênção. Você está na bênção, irmão? Essa é a singularidade disso. Muito bom. Bênção. Vamos lá agora, Salmo 119, 1 e 2. Quando alguém recebe a revelação da palavra de Deus, olha só, ele recebe a revelação, ele não pode guardar. Então ele tem uma interação de abençoador. Novamente nós vamos lá, Salmo 119, todos nós sabemos, é o maior capítulo da Bíblia, é o maior salmo também dentro dos 150 que nós temos, e ele em todos, versículo por versículo, ele está trazendo a manifestação, todos eles existe algum conceito da palavra, né, de Deus. E a bênção aqui, nós queremos colocar muito bem, que ela tem esta construção do bem-aventurado. O que no Novo Testamento é Macários, aqui no Antigo Testamento ela traz essa percepção do bem-aventurado, o que se envolve com a bênção. Tá? Como que se envolve com a bênção? Salmo 119, 1 e 2, vamos dizer para nós assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Você está vendo? A bênção é quando nós estamos diante de Deus e permanecemos no caminho. A bênção não é um momento, a bênção não é uma circunstância, a bênção é um caminho. Você está na bênção, irmão? Como é que eu consigo então ser irrepreensível no caminho? O final do versículo 1 do capítulo 119 diz que andam na lei do Senhor, eles sabem quem é o que abençoa. 2, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Ou seja, a bênção é a revelação da palavra de Deus, não apenas para o entendimento, mas para mostrar para nós o caminho daquilo que Deus já manifestou. E então, pelos escritos, a nossa identificação com o Senhor dá-nos o caminho para que possamos chegar na definição clara de vermos e vivermos na bênção, né? Provérbios 16, 20. Vamos ver o mesmo fundamento. 16, 20. Né? Aqui a bênção é quando o autor, o sábio Salomão, se coloca com tudo que ele é, com tudo que ele tem, com todo o poder que ele exerce, ele se coloca em completa submissão à autoridade da palavra. Provérbios 16, 20. O que atenta para o ensino acha o bem. Então o cara determinar tempo para aprender as coisas é coisa boa, né? Olha o que a Bíblia diz: e o que confia no Senhor, esse é feliz. Tradução de abençoado, feliz, bem-aventurado, mas aqui este é abençoado. A felicidade aqui não é fruto de um estágio, não é fruto de um momento, é fruto da confiança que a pessoa tem no Senhor, e porque anda em resposta, em comunhão com a palavra de Deus. Ele se submete, tudo que está escrito na palavra, assim ele faz. Porque ele é abençoado, não é um peso
peso, não é uma obrigação, não é uma responsabilidade. Agora você tem a responsabilidade de levar o evangelho. Essa aí sim, responsabilidade de construção. Essa aí Paulo fala nas cartas pastorais. Esse peso cai sobre os seus ombros. O peso de quem? Das igrejas. Peso que a maioria de vocês não sabe o que é isso, mas eu que sou pastor entendo o que é o peso da igreja. Não adianta chegar para um membro de igreja e dizer assim: pastor, você leva o peso da igreja? Ou irmão, você leva o peso da igreja? Ele fica: não, pastor, estou orando com o senhor, estamos juntos, jóia. Mas ele nunca vai entender. Só vai entender o que é levar o peso o pastor que leva o peso. Quem não leva o peso não vai. Um pai de família, adianta chegar para o filho de 6, 7, 10 anos, 15 anos e dizer: meu filho, olha, ser pai de família não é fácil. Ele vai olhar e vai ficar dizendo assim: mas o que tem de difícil nisso, cara? Ele não sabe as contas que tem para pagar, ele não sabe a responsabilidade que tem, ele não sabe tudo que envolve o peso, né? E a Bíblia diz: esse peso é de quem? Do homem. Quando uma mulher assume o peso da casa, o que acontece? Mulher sofre, mulher se apavora, se espanta, diz: meu Deus do céu, que trabalho. Ela pode, muitas estão fazendo isso, sim, mas o peso é para o homem carregar. Você está entendendo? Aqui ele está dizendo que aquele que confia no Senhor, ele não está trazendo uma responsabilidade. Antes ele se tornou agora um propagador, um agente, um edificador e construtor das coisas que Deus proporcionou para ele. Deus manifestou o caminho, ele está em cima desse caminho, percorrendo esse caminho, e agora está feliz. Ele está abençoado. E que engraçado, né? Até agora nós já lemos vários versículos e a bênção não chegou em nenhum momento na condição financeira. A bênção da parte de Deus é uma construção do ser humano, é caráter, é intimidade, é relacionamento. Como a gente passa a bênção e coloca coisas diferentes. E nós vamos chegar também lá. E nós vamos ver que muitas coisas deixam de ser bênção na nossa vida financeiramente, porque nós não conseguimos compreender a clareza do que é amar a verdade e as condições de Deus, né? Próximo versículo, ou melhor, versículos, né? Bênção, olha, é o seu caminho, aquilo que o próprio texto já trouxe para nós. Salmos 128, versículo 1. Olha lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E o que mais? E anda nos seus caminhos. Esse é bem-aventurado, esse é o abençoado. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem muita gente que teme a Deus, mas não anda nos seus caminhos. Tem gente que é pior, né? Tem gente que teme o diabo, tem um medo do diabo que se enrosca, mas anda nos seus caminhos. É bem isso mesmo. Ou você teme a Deus e anda nos seus caminhos, ou você vai ter medo do diabo, da morte, das dificuldades. O diabo é terrível, mas a Bíblia diz que quem é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se for andar assim, o diabo não é tão terrível, porque Deus é quem vai trazer a resposta, a direção, e vai mostrar para nós o que é necessário para isso, né? É a condição nossa. Provérbios 8:32. É 8 mesmo. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes, novamente, abençoado, condição de inteireza no coração. Quem serão os abençoados? Quem serão os felizes? Serão os que guardarem os meus caminhos. Essa é a condição de Deus. Serão aqueles que guardam os caminhos, revelam os caminhos, andam nos caminhos do Senhor. Coisa boa.
Bênção. O homem benigno para com o pobre. Esse é bênção. Aquele que reparte, aquele que abençoa. Ele é abençoado, ele abençoa o outro. Salmo 41, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Olha só, esse é o que está debaixo da bênção. Esse é o que acode ao necessitado. E quando o necessitado, e quando o dia mal vem sobre ele, porque o dia mal está sobre o necessitado, quando o dia mal vem sobre ele, quem que o acolhe? O Senhor. Você vê, não dá para separar. A bênção não tem como separar do Senhor. Se a gente separou a bênção do Senhor, a gente não está mais debaixo da bênção. Mas que coisa engraçada essa visão do Antigo Testamento. Uma bênção que se torna parte minha. Versículo 2. O Senhor o protege, olha, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos. Não conta os seus segredos para os seus inimigos. Você vê, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida, o Senhor dá para ele saúde e o faz feliz na terra. Ele agora, a bênção, nós começamos a ver que a bênção se torna agora visível. E aí os outros querem saber por que esse homem é tão abençoado, por que as coisas na casa dele, por que a vaca produz 2 crias, por que ele é melhor do que eu. E aí a Bíblia diz, o Senhor ainda esconde o segredo dele dos seus inimigos. Os inimigos ainda não sabem, não conseguem e não entendem por que esse homem é tão feliz. Veja, agora nós estamos vendo que a bênção manifestada para os outros começa agora a repercutir. Primeiro, nós precisamos entender que a bênção é um relacionamento nosso com Deus. Segundo, nós precisamos responder a Deus. Terceiro, Deus vai responder a nossa resposta. Quarto, agora Deus vai nos providenciar o que é cuidado, provisão. Tem gente que está na segunda etapa e quer já comer o melhor da terra. É assim, vamos comer o melhor da terra. Gente, estudo de bênção é para EBD. Estudo de bênção não é para trazer domingo à noite para um monte de crente que não conhece nada. Gente que está chegando na igreja. Imagina, um cara todo endividado, cara todo arrebentado, o cara perdendo a mulher, com os filhos virados de ponta cabeça. Ele entra na igreja e vem eu aqui e digo para ele, você quer a bênção? Ele vai dizer, não quero. Eu vim na igreja para me lascar. Eu estou aqui para me lascar. Tem cabimento? É óbvio que ele vai querer, mas o cara ensina ele os caminhos da bênção. Você vai entregar o seu coração ao Senhor, ele entrega na hora. Quem que não quer entregar o coração para o Senhor? Depois que o cara taca a corda no pescoço, está lá no banquinho assim, ó. Você entrega a vida para Jesus? Aí quem é que não vai fazer isso, cara? Sou 19 anos pastor, vou fazer 20. Nunca vi alguém que está no vale da sombra da morte, que tu diz, Deus pode te ajudar, que ele olha e diz assim, não, agora não, deixa eu caminhar aqui, cara. Nunca quis Deus na minha vida, agora que eu estou para morrer, ele vai vir. Até ateu, cara, na hora assim, posso orar por você, você quer? Estou dentro, me tira daqui. Mas a bênção, ela não é tirar você da circunstância, olha, é preservar para que você não entre nela. Olha a bênção, cara, que é de Deus. Olha a bênção. Ele protege, te faz feliz na terra. Isso é de uma maneira completa. Ele utiliza tu inteligente, ele vai te dar sabedoria, ele vai fazer com que teus braços se tornem fortes, como diz a Bíblia, ele vai fazer com que teus pés saibam a direção correta para você caminhar. Isso é a bênção do Senhor.
E então eu respondi ao Senhor, e então agora a bênção do Senhor começa na minha vida, e eu não posso guardá-la, eu preciso fazer com que ela chegue aos necessitados. E quando ela chega nos necessitados, eu agora começo a usufruir a provisão daquilo que Deus me dá. Eu agora reajo, ou melhor, eu agora recebo a bênção na proporção daquilo que eu faço, porque Deus já me ensinou a ser um abençoado e ser um abençoador. Quando eu não entendo os primeiros passos, não tem como receber o restante. Não dá, é impossível. Então os segredos nossos são expostos aos nossos inimigos, e então nós criamos na condição do nosso segredo. No outro dia os nossos inimigos destroem tudo aquilo que nós construímos, porque eles sabem a intenção do nosso coração. Mas quando a nossa intenção está diante de Deus, a Bíblia diz que é um segredo que ninguém pode descobrir. É do Senhor, é algo teu e dele. A bênção é coisa muito particular, irmãos, muito particular. Provérbios 14, 21. Para nós terminarmos esse tempo aqui de aprendizagem do Antigo Testamento, que serve também para o Novo, para que a gente possa compreender bem o que é bênção, o que é receber a bênção, o que é entender a bênção, o que é agir debaixo da bênção, né? Provérbios 14, 21. Olha lá. O que despreza o seu vizinho, peca. Mas o que se compadece dos pobres é feliz, é abençoado. Não despreze ninguém ao seu redor, irmão. Se desprezar é pecado. Isso não é uma coisa agradável. E quando ele está falando aqui vizinho, não é só, não, mas os meus vizinhos eu cuido bem. Não é vizinho de limite de terreno. É vizinho de escola, é vizinho de academia, é vizinho de universidade, o vizinho aqui é aquele que está ao seu redor, e continuamente você o vê. Não é alguém próximo, não é um amigo, não é alguém que você identificou com palavras e ações, mas não despreze os que estão ao seu redor. Nós temos até na igreja irmãos que são nossos vizinhos. Ou não é? Aqueles que não se identificam muito com a nossa cabeça, que não se identificam muito com as ideias que temos. A gente quer ir muito para frente, os outros são mais devagarzinho. Mas não é para desprezar ele, não é para dizer que você é melhor. Ou às vezes até ele é melhor do que você, e você diz, não, esse é muito bom, não vou andar com ele. Por quê? Porque está com medo? Não, é essa construção, não é a idealização que vai trazer para nós o que nós queremos. A bênção e a felicidade está em obedecer a palavra de Deus. Ponha isso na cabeça. Se Deus diz na palavra que não é para a gente desprezar, o que nós temos que fazer? Obedecer. O abençoador é aquele que abençoa, irmão. A Bíblia diz, ele se compadece dos pobres, ele interage, ele anda e é feliz. Ele é abençoado. Ele é tão abençoado no seu relacionamento com Deus, que ele não pode deixar de ser abençoado com os que estão ao seu redor. Isso é bênção. Esse é o conhecimento que nós temos como bênção. Marcinho, alguma pergunta aí do povo daqui e do povo de lá? Pessoal em casa, anote aí, presta atenção. Vamos entrar agora no nosso momento de reflexão, né? Legal, bom dia, pastor. Bom dia. Os irmãos que estão aqui presentes, se tiver alguma pergunta, levanta a mão aí que o Marquinho tem os bilhetinhos ali, você pode fazer suas perguntas, a gente vai responder também, tá? Tem várias perguntas aqui, o pessoal está participando. Eu vou passar a primeira pergunta da Liz, ela que inaugura aí as perguntas sempre. A Liz está sempre com a gente aí. Então, como posso pedir uma bênção sem parecer ingrata ou insatisfeita? Puxa vida, olha, eu vou pedir uma bênção
Pareço que estou sendo ingrato. Não. Ulisses, é o seguinte, Ulisses, eu creio, né, que quando você... É como eu trouxe no início, o parecer de suplicar para Deus uma bênção, que seja esse primeiro acordo do teu coração, esse bendizer a Deus. Eu acho que então cai por terra o interesse nosso, né? Porque é óbvio que a gente vai querer, com a melhor das intenções, que seja abençoado o nosso filho. Ninguém, né? O pessoal antigamente tinha essa mania, né? Do pessoal, abença pai, né? Não era abença mãe. Tem gente que tem até hoje, principalmente aqui no litoral, isso é muito forte, né? Que é a turma de portugueses que vieram, abença pai, abença. E o pai sempre dizia assim: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Às vezes estava ali saindo faísca, né? Mas não, isso é sério. Eu nunca vi um pai ou uma mãe deixar de lançar bênção sobre o seu filho. Por quê? Porque o filho, na visão do pai, ele é parte dele, interage com ele, né? Então bendiga a Deus, que quando você bendizer a Deus, na essência do coração que se apresenta, sinceramente eu creio que Deus vai responder, e na resposta Ele vai tirar esses sentimentos de interesse, de busca, essas coisas que são humanas, né? E a palavra de Deus já vai nos orientar o que nós necessitamos fazer para que a bênção seja essa manifestação do Deus que cuida de nós, né? Nós estamos no caminho, a Bíblia diz que é Ele que vem até nós, é Ele que vai guardar a nossa vida, e é Ele que vai nos abençoar. Mais alguma aí, Marcinho? Sim, pastor. Se Liz não respondi, manda lá, explica mais, pastor. Nós estamos juntos. Pode interagir aqui, gente, a gente vai lendo, tá? Vou pular algumas perguntas para ir na pergunta da Tati Lloyd. Isso. E que é bem interessante. Ela escreve assim: pela lista de bênçãos de Deuteronômio 28, vemos bênçãos financeiras, bênçãos familiares, mas vemos cristãos sinceros e obedientes com necessidades financeiras e problemas no lar. A bênção seria mais uma revelação da palavra do que bênçãos físicas? Exatamente isso, porque quando nós vamos ver para Deuteronômio 28, nós vamos ver que Deus bota num monte as bênçãos e no outro monte as maldições. E aí a bênção vem: bendito todo aquele que se atentar ao livro dessa lei. Então bendito tu vai ser na lavoura, bendito tu vai ser no campo, bendito vai ser o fruto, bendito, bendito, bendito. Então a abundância dos frutos, aonde ele coloca a mão, e até ele diz: vai ser bem-aventurado o fruto do ventre, dos animais, o teu solo, a terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, te deu. Você está vendo? Tudo provém, a bênção que ele está dizendo, tudo provém de Deus. Mas então como é que um crente pode estar passando necessidade financeira? Olha, como é que alguém que crê pode estar passando uma circunstância? A Bíblia diz que nós temos que ter consciência do que Deus tem para nós. Ou seja, 90% dos crentes que estão passando alguma dificuldade, eles passaram do limite 1 mês atrás, 2 meses atrás. Eles, na hora de apresentarem diante do Senhor as contas, as circunstâncias, eles vão tocando. Aí chega lá na frente, ele se toca que está argolado, ou que está endividado, ou que está numa situação difícil, né? E a Bíblia diz para nós em Provérbios, referindo-se também, para a gente ter um compromisso, né, muito forte. E a gente vai ver quais são os países mais ricos do mundo, quais são os ensinos fundamentais dos países ricos, tipo Estados Unidos, a Europa: guardar dinheiro. A gente vai ver o sábio Salomão, qual é o princípio que ele nos ensina para a gente lidar com finanças e ser abençoado no padrão bíblico? Formiga. O que a formiga faz no verão? Ela colhe tudo que ela pode, entulha lá o seu formigueiro. Quando chega o dia ruim, o inverno, o frio, a neve, o que ela faz? Senta lá e vai se alimentar daquilo que ela produziu. Nós brasileiros, o latino, nós temos, nosso foco é crédito.
E é isso que o governo dá. É quando dá crédito, dá uma coisa para nós, a gente fica doidinho. Oba, o crédito. A gente não reserva. A gente tem crédito, compra. Eu preciso de uma máquina de lavar. Ninguém lava 10 meses guardando dinheiro para ir lá à vista e comprar máquina. Alguém faz aqui? Eu não conheço. Vai que tem alguém que faça. O que a gente faz? A gente vai lá, compra a máquina, usa e 10 meses a gente parcela. Então tem um sistema nosso. No tempo de Israel, essa bênção era assim. E quem não estava debaixo da bênção, aí é que está o negócio. Estava debaixo da maldição. Porque para o povo de Israel, Deus fez uma aliança. Escolha que caminho você quer seguir. Ou da bênção, ou o da maldição. Não, você tem que escolher. Não havia meio caminho. Ou o cara estava debaixo da bênção ou estava debaixo da maldição. Então é isso aí mesmo. Nós precisamos aprender os caminhos de Deus e colocar em prática muito mais os caminhos de Deus do que darmos bola ou olharmos para o sistema que está ao nosso redor. Se nós tivéssemos a consciência de guardar, aplicar, investir, como diz a Bíblia, quando Jesus vai cobrar o que deu uma, está aqui o seu talento, Senhor. Eu sabendo que tu era um homem duro, um homem que cobra realmente o que nos entrega. Aquele dinheiro era dele? Não era. É isso que eu quero que você entenda. A interação com Deus requer fruto. E o que ele diz? O servo mau e negligente, antes colocasse o meu talento no meio desse banco, que pelo menos quando eu chegasse, eu receberia o juro. Oh, mas Deus não me deu retorno nenhum. E aí o que diz a Bíblia? Ele tinha um talento e perdeu. E deu para quem? Para o que tinha mais. E aí a Bíblia diz, o que não tem, até o que tem, lhe será retirado. E é o que tem, mas terá. Então nós precisamos compreender isso, que isso é um sistema que a palavra trouxe para que esse povo pudesse andar dentro dessa direção. E o judeu tem até hoje isso, né? Segunda Guerra Mundial, por que eles matavam o judeu? Para tirar dente. Eles iam para qualquer lugar, dente de trás, tudo de ouro. Por quê? A coisa apertou, eu chego num lugar, tiro os dentes, negocio e vou fazendo meu negócio. Alguém vem e rouba tudo. Não vai roubar nada. Tinham vários soldados nazistas no campo de concentração só para tirar dente, só para arrancar pedra preciosa. Quando estavam chegando no gueto de Varsóvia, os judeus todos fizeram o quê? Engoliram cordão, engoliram pedras preciosas, e os soldados não sabiam. Foram descobrir depois, aí já estavam lá fazendo negócio dentro do campo de concentração, comprando, vendendo, negociando. Eles tinham esse hábito de guardar, estarem seguros. Nós precisamos muito bem entender isso. Fala, Marcinho. Vamos lá, o Diácono Pedro Elias botou fogo no chat agora. Vou tentar introduzir o que ele perguntou aqui. Pelo que a gente viu durante o estudo, pastor, então, para a gente ser abençoado, a gente deve observar os caminhos de Deus, né? Então, serão abençoados aqueles que guardam os preceitos e os princípios de Deus, mesmo que eles não conheçam a Cristo. Agora a pergunta, né? Deus abençoa justos e injustos? Sim, porque o princípio, conhecer Cristo, irmãos, é uma revelação do Espírito Santo. E aí então nós entramos em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Isso é uma responsabilidade da igreja. Mas a gente vai ver que tem pessoas ao nosso redor que elas não conhecem a palavra, mas andam debaixo do princípio. Elas não conhecem como nós conhecemos, um Deus que interage, responde, mas Deus conhece o coração deles e vê que a intenção deles é educar bem seus filhos, é criar sua casa, é ser honesto nas coisas. São princípios de quem isso? Mas ele não é crente, não vai usufruir. Se bobear, ele usufrui, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, com mais privilégio do que nós. Essa é a realidade. Tem muito ímpio vivendo muito bem. Ímpio que eu estou dizendo que ele distinguiu, ele não sabe, ele não conhece Deus. Ele não é salvo ainda não é salvo. Mas
isso não impede Deus de abençoar se ele optou, está escolhendo, está vivendo debaixo da direção de Deus. Eu creio profundamente que uma pessoa ligada aos princípios da palavra de Deus, ainda que não conheça, já está debaixo dessa ação e direção de Deus. E às vezes eles respondem muito mais rápido a cuidar do necessitado do que nós, que somos salvos, que estamos dentro da igreja. É para a gente acordar e ver isso, que às vezes o ímpio passa a perna na gente. Paulo diz isso numa das cartas e disse: isso é para vergonha nossa. Irmão, quando nós precisamos dos ímpios para julgar uma causa dentro da igreja, isso é para vergonha nossa. Isso é, a gente perdeu o crédito. Mas como? Nós que temos o Espírito Santo, nós temos a sabedoria de Deus, nós que temos como parceira a oração da plena sujeição e confissão diante de Deus, nós perdemos isso, aí a coisa está feia. Mais algum, Marcinho? Sim, pastor. Diga lá. A nossa ex-Covid, não sei se é ainda, a Maribel? A Maribel já está saindo. Ela pergunta assim, e quando nós pedimos uma determinada bênção e recebemos somente uma parte dela, será que Deus vai permitir o restante da bênção? Por exemplo, está orando por uma determinada pessoa, mas essa pessoa não se converteu ainda, mas já está dando indícios de que aceita o evangelho de uma certa forma. Será que Deus vai cumprir vai dar essa bênção ainda, pastor? Não deixa de ser. Mas novamente, Maribel, eu entendo a tua pergunta, mas dentro do que nós estamos construindo aqui, a bênção de você, obviamente, se preocupar com o vizinho, que nós estamos acabando de dizer, você se torna parte dessa transformação, e Deus nos colocou, nós, como parte de transformar a vida dos outros. Isso é bênção. Isso é bênção. Agora, a pessoa, tem pessoas que ouvem o evangelho e se quebrantam, respondem. Tem pessoas que ouvem o evangelho e são bem pragmáticas, elas fixam um ponto e elas vão tentando desenvolver aquela salvação, Agora, quando que ela é salva, quando que ela não é no seu relacionamento para com Deus, como é que a gente vai saber? Mas os indícios estão dizendo que a bênção para essa pessoa está muito mais perto do que tu pode imaginar. E isso já é o indício de que o que tu fez, e que tu orou, e que tu abençoou ela, trazendo a palavra de Deus para a direção da sua vida, foi muito bom, Foi o que ela precisava. Vou tentar formular uma pergunta aqui também, pastor. Com base no livro de Jó, a gente vê que Jó, lá no início, ele era muito abençoado por Deus. Até Satanás chega para Deus e diz: mas também não tem como ele não ser, não te adorar, porque o Senhor abençoa ele demais, protege ele demais. Aos nossos olhos, Jó, ele era extremamente abençoado. Mas quando ele, lá no final do livro, ele diz que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, a gente pode entender que tudo aquilo que ele passou também foi uma bênção de Deus? Sem dúvida. Ótima pergunta. Ali estava a manifestação da bênção, porque a gente pensa que a bênção de Deus no relacionamento com Deus é só quando Jó recebe o dobro de tudo que tem. Mas a gente vai ver que ele recebe o dobro de tudo que tem, mas ele não está mais interessado no dobro de tudo que tem, porque a Bíblia diz que quando Jó viu o Senhor, ele disse: agora os meus olhos viram a salvação, agora eu sei. E aí, com a reação de Jó, fala: Senhor, eu preciso aprender, ficarei com minha boca, me arrependo no pó e na cinza. Quem sou eu? Quanta bobagem eu falei. Aí ele vê tudo exposto, seu coração, o seu direito, as suas bênçãos, a sua honestidade, a sua honradez, o seu cuidado. E aí, quando ele se depara aquilo diante de Deus, ele: meu Jesus amado, tem misericórdia. Quem sou eu para questionar o Senhor? Se tudo o que Deus fez para mim nesse momento revelou que era para que eu pudesse conhecê-lo. Então ele diz: tudo perde o valor. E aí ele ganha o dobro de tudo. E acaba assim, O dobro de tudo para ele não tinha mais valor nenhum.
Mas o final do capítulo, do último de 42, se não me engano, 40 de Jó, diz: e ele ainda viveu dias longos, folgou, né? A Bíblia diz: ele se alegrou e foi abençoador, muito mais, acredito eu, do que era antes. Aí você pode imaginar, se o diabo estava brabo antes, tu imagina agora. Então a gente pode ver, foi uma bênção ou não foi? E a Bíblia afirma em todo tempo: em nada Jó atribuiu a Deus falta de alguma coisa. Essa aí é fantástica. Então quer dizer, pastor, eu não sou abençoado. Cuidado, meus irmãos, que às vezes você está na maior plenitude da bênção de Deus, no momento mais especial de ver a mão de Deus fazendo coisas extraordinárias, e você não compreende. Então você está perdendo, está empacando a bênção de se revelar neste relacionamento com Deus. Caminhar por fé não é fácil, não. Não, pastor. O Moacir, o nosso mais presbiteriano batista, ele faz um comentário bem interessante aqui. Quando o Pedro, depois, né, com os discípulos, está entrando no templo lá, e ele encontra aquela pessoa que era paralítica, ele fala que ele não tinha prata nem ouro, né? Ou seja, aos olhos do mundo ele não tinha bênção nenhuma. Nada. Mas é interessante que ele fala assim: aquilo que eu tenho eu te dou. E ele abençoa aquele homem trazendo cura sobre ele em nome de Jesus, né? Então muitas vezes a bênção que nós temos não é visível a esse mundo. Aliás, o reino de Deus, ele é incompreensível para esse mundo, né? É um comentário que o Moacir faz a respeito dessa visão, né, entre reino dos céus e reino do mundo. Muito bom, muito bom, muito bom, moça. Aí, a próxima EBD fica contigo aí, para nós ver. É isso aí, irmãos. Nós ficamos querendo abençoar as pessoas com dinheiro, por exemplo. Mas Deus deu a nós palavras. Aí nós não abençoamos com palavras, porque nós queremos abençoar com dinheiro. Aí Deus deu para nós dinheiro para abençoar. Nós não queremos, nós queremos abençoar as pessoas com palavras, mas nós não temos palavra para abençoar, nós temos dinheiro. Deus nos dá condições de nós ajudarmos uma pessoa. A gente não quer ajudar ela. A gente fica fazendo corpo mole, mas esse é o jeito que nós temos de ser bênção na vida da pessoa. Você vê quantas coisas nós podemos fazer que foge da pequena realidade daquilo que nós entendemos como bênção. Novamente estou dizendo, é porque é muito batido que bênção é financeira. A bênção espiritual, ela quase está descaracterizada da igreja. Por pouco ela não está, quase fora do padrão da igreja. Cuidado. Mas quando nós falamos de bênção, eu quero encerrar a EBD, irmãos, para que a gente possa abrir Hebreus 12, de 14 a 17. Esse texto, ele vai usar a referência de Esaú. Nós lembramos muito bem, Jacó passa a perna em Esaú. Esaú é o mais velho, Esaú é cabeludo, né? Depois ele recebe o nome de Edom, que é vermelho, ele era um ruivão, cabeludo, todo cheio de cabelo. Jacó recebe o nome porque ele vem agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú nasce primeiro, ele vem agarrado no irmão. Então ele recebe o nome de Ekev, que é a raiz de Jacó, Yaakov, que é a raiz de Iago, que nós temos em português traduzido como Tiago, ou seja, tudo Tiago que existe no nosso meio, a raiz do nome dele é Jacó, o que segura pelo calcanhar, né? Essa é a tradução literal. E Jacó, então, segura no calcanhar do irmão e toma a bênção dele, né? Ele toma a bênção de Esaú. Mas por que ele toma a bênção de Esaú? Se Deus tinha determinado que a primogenitura era um benefício de Deus para com o patriarca da casa, e ele assim determinava a continuação daquilo, né? O texto vai dizer para nós, olha lá, capítulo 12 de Hebreus, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,
Se nós não seguirmos com paz, a santificação não vai vir. E então nós não conseguiremos ver o Senhor. Não ver no sentido de salvação, não é que o Senhor já foi revelado a nós. Estamos falando aqui de ver o Senhor nessa contemplação face a face do que é igreja e eternidade. 15. Atentando. Agora ele está dizendo que isso tudo é para a gente ver essa cosmovisão de eternidade como igreja. Como igreja. Nós, nessa conduta nossa, não é não ver o Senhor e a sua santidade na conduta de eternidade, de céu. Que nem eu falo, o cara vai chegar lá no céu, o cara todo vivo, não tem nada aqui manifestado como corpo, como igreja. Aí chega no céu, o que tu quer? Quero ver o Senhor. Esse processo que eu estou dizendo aqui, ele está dizendo que existe um processo dentro da própria igreja, dentro de nós mesmos aqui, Olha lá o 15, atentando diligentemente, ou sejam coerentes, focados, porque ninguém seja faltoso. Não falte ninguém paz, e também não falte a ninguém a santificação. Não pode ser faltoso nisso. Separando-se da graça de Deus. Mas como é que eu me separo da graça de Deus? Aqui ele não está dizendo que a pessoa não é mais salva, irmão. Não está falando de perda de salvação. Separar da graça é quando ele não está mais comungando com a igreja, ele não está mais seguindo a paz e a santificação. Ele não está mais querendo ver Deus na manifestação e na ministração do todo, do corpo. Isso ele se separou da graça. Ele está dizendo que a graça é ele sozinho. Não, essa vida é sem graça. Não existe. E aí, olha o que o texto diz. Se ele se separa da graça, o que vai acontecer com ele? Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Gente, quem não está na graça, quem não está envolvido, ele fica sozinho. Uma pessoa que ela está com problema, a primeira coisa que ela faz é não vir na igreja. É a mesma coisa, um endemoniado na rua, ele conhece a rua tudo, ele passa na frente, quando ele chega numa igreja ele não quer entrar. Por que ele não quer entrar? Não, porque eu posso cair lá na igreja, passar vergonha, que nada, pai. Ele não entra porque o Espírito não deixa ele entrar na frente da igreja. Porque se ele entrar na igreja, o que vai acontecer com ele? Ele vai encontrar o Evangelho, ele vai ser liberto, ele vai receber a graça, ele vai fazer parte da graça, ele vai interagir com a graça do corpo. Olha, não é bom para ele isso? É transformador. Mas, olha só, raiz de amargura se brota, perturba no meio dela, e muitos vão ser contaminados, ele está dizendo. 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi quem? Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, a bênção direta de Deus ele vendeu. Aí você diz, puxa, mas Deus foi tão duro com ele, o rejeitando? Não, irmãos, foi ele que rejeitou Deus. Você sabe o que é o termo original, essa ação? Ele zombou de Deus. Ele zombou da bênção que Deus dava para ele. A hora, olha só, irmãos, que coisa séria. A hora que ele estava conversando com Jacó, e Jacó disse, tu me vende a tua primogenitura. Ele falou assim, o que é que isso me serve? Cuidado que às vezes você está falando, você está sempre na igreja buscando a bênção, mas na sua casa você está zombando de Deus, escarnecendo, se tornando impuro, profano. E depois, pastor, por que eu não recebo a bênção? Por que as coisas de Deus é tão difícil para mim? Deus não determinou que a bênção seria sobre o primogênito? O seu pai, Isaac, não sabia que era ele o abençoado, não chamou ele para abençoar? Mas ele profanou. Presta atenção, ele profanou. Foi considerado impuro. Ele riu daquela bênção. Ele disse, cara, essas coisas de Deus aí não tem valor nenhum. Quantos filhos dentro da nossa casa que precisam da repreensão nossa,
que nós estamos dizendo que buscar o Senhor é a bênção que eles precisam para a vida. E eles olham e dizem, não, essa não é a vida que eu escolhi. Esaús do nosso meio. Profanos, e a Bíblia diz, não haja isso. Porque ele vendeu por um repasto, por um prato de lentilha. 17. Pois sabeis também que, olha só, posteriormente, ele amadureceu, irmãos. E aí ele disse, poxa, a bênção era boa. Aí o que diz? Querendo herdar a bênção. Ele quis herdar a bênção. Depois foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mas ele não chegou diante do pai e disse, pai, por acaso o senhor só tem uma bênção? Chorando, me abençoa, pai, me abençoa. E o pai disse, tá bom, eu vou te abençoar, mas não posso dar a bênção que dê a teu irmão. E ele disse que tu seja servo de teu irmão. E a Bíblia diz que ele saiu dali. Qual foi a intenção no coração dele? Matar. Ele estava arrependido. Eu vou herdar agora a bênção pela morte do meu irmão, a qual ele não receberia novamente. E a Bíblia diz que esse coração por Deus foi, olha só, rejeitado. Escolheu o Senhor a Jacó e rejeitou Esaú. Cuidado. A bênção, ela não é momentânea. A bênção não é uma coisa que recebemos. A bênção é estarmos no caminho, permanecermos no caminho, não nos tornarmos faltosos. Não deixarmos de interagir e entender o que é corpo. Ah, pastor, mas agora é pandemia. Eu não sei o que... Não, interagir não custa você ligar para o irmão, se preocupar com ele, agir com ele. Fazer comida para ele. Suprir necessidades. Nós temos que fazer isso, irmãos. Isso é nossa obrigação e nossa responsabilidade. Nós podemos fazer um pouquinho mais do que temos feito. Né? Mais alguma coisa aí, Marcinho? Pastor. Ótimo. Pergunta aí, Marquinhos. Exatamente. Exatamente isso aí, meu filho. Exatamente. Ótimo. Mas é mesmo o princípio da rebelião do povo. Então a gente vê que lá um dos princípios da bênção é sujeitar-se completamente à palavra de Deus. Deus não disse que eles iam para a terra que manava leite e mel? Falou, Deus não disse que à frente deles, disse, chegaram lá, eles olharam para os homens da terra e dizem, olha, eles são gigantes e nós como gafanhotos. Aí Deus, vendo o coração deles, o que fez? Jurou, por ele mesmo, disse, não entrarão na terra a qual prometi. Ou seja, a bênção, a terra que emana leite e mel. Você não pode imaginar? Uma terra abundante. Tudo que eles precisavam tinha ali. Ficaram 40 anos, o quê? Rodando. Boa pergunta, mas tem muito crente que fica rodando. E tem uns que já estão chegando nos 40 anos. E não consegue chegar. Porque não consegue entender que a bênção é um relacionamento com Deus de resposta. Glória a Deus, que nos deu a maior das bênçãos. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos ter a resposta para todas as coisas. Que essa bênção guarde o nosso coração e marque a nossa vida, né, amados?